Talvez você tenha chegado ao fim de um dia desses em que fez muita coisa. E ainda assim, o que ficou foi a sensação do que faltou. A refeição que não saiu como você queria. A conversa com o filho que terminou de um jeito que te deixou pesada por dentro. A oração que ficou curta porque o cansaço chegou antes. O lar que não ficou do jeito que você imaginou. E no final do dia, quando tudo estava quieto, a comparação chegou quase sem ser chamada. Você viu a vida de outra mulher, de outra mãe, de outra cristã. E aquela sensação familiar voltou. Ela consegue. Eu não. Se você reconhece esse lugar, esta mensagem é para o seu coração. Esse peso que você carrega não é fraqueza de fé, não é sinal de que você está falhando espiritualmente. É o resultado de ter carregado por muito tempo uma régua que nunca foi feita para você. Uma régua que pertence a outra pessoa, a outro momento, a outro chamado, e que você foi colocando sobre si mesma até ela parecer normal, até a cobrança virar voz interna constante, até você começar a pedir desculpas por existir do jeito que existe. E a palavra tem algo a dizer para esse coração hoje. Provérbios 3:1 e 25 diz assim: força e dignidade são o seu traje, e ela se ri do dia que há de vir. Esse texto não é uma lista de tarefas. Não é mais uma coisa para você cumprir antes de se sentir suficiente. É uma descrição. É o que Deus vê quando olha para a mulher que Ele formou. E repare, o versículo não diz que força e dignidade são as suas conquistas. Diz que são o seu traje. Já são, não depois que você melhorar. Não depois que a casa estiver em ordem. Não depois que a oração durar mais tempo. Já são o seu traje agora. Respire devagar em atitude de oração. Inspire dizendo em voz baixa: Deus me vê com força e dignidade. Expire dizendo: eu não preciso conquistar o que Ele já colocou sobre mim. Fale assim, algumas vezes, com calma, e deixe essa verdade descer mais fundo do que o cansaço do dia. A imagem que vai nos acompanhar durante esta mensagem é exatamente essa do versículo. O traje. Quando você se compara com outra mulher, o que está fazendo na prática é tentando vestir o traje de outra pessoa. E roupa que não foi costurada para o seu tamanho não assenta. Aperta onde não deveria apertar. Cansa o corpo de tentar se encaixar em algo que foi feito para outro molde. Você sai da comparação mais cansada do que entrou, porque passou o tempo todo tentando caber em algo que nunca foi para você. E este vídeo não vai te pedir para ser mais, vai te convidar a reconhecer o que Deus já colocou sobre você desde o começo. Devolver o traje que é de outra e receber, por fé, o que é seu. Antes de continuar, faça um gesto simples. Leia Provérbios 3:1 e 25 em voz baixa, colocando o seu próprio nome no lugar de ela. Não precisa sentir nada imediatamente. Só leia e fique um momento com o que isso faz por dentro. Se esta palavra já começou a tocar em algo, escreva nos comentários: eu fui formada por Deus. Força e dignidade são o meu traje. Não como performance, como declaração de fé diante de Deus. Ore comigo uma linha. Senhor, antes de tudo, que eu deveria ser, lembro-me do que Tu já colocaste sobre mim. Fique até o fim, porque nós vamos entrar no que essa voz de insuficiência realmente é. De onde ela vem e como a palavra responde a ela com autoridade. Agora vamos entrar no centro desta mensagem. A voz que diz nunca é suficiente. Não é a voz de Deus. E para entender isso com profundidade, precisamos primeiro olhar para o que a palavra diz sobre como você foi feita. Salmo 139, 13-14 diz: Tu formaste os meus rins, teceste-me
no ventre de minha mãe. Render-te-ei graças, porque de modo assombroso e admirável me fizeste. A palavra que aparece aqui como assombroso e admirável é intencional. Deus não fez você correndo, não te montou em série. A imagem do versículo é de tecelagem, fio a fio, com cuidado, com propósito. E o que é feito com esse nível de atenção, Deus não avalia como insuficiente. A voz da insuficiência não nasce do espírito, ela nasce da comparação. Declare isso em voz baixa agora, como ato de fé e não de emoção. Deus me fez de modo assombroso e admirável. Se o coração resistir, não force o sentimento. Apenas declare. Às vezes a verdade precisa ser dita antes de ser sentida. É assim que a fé funciona. Ela fala o que Deus diz, e o coração vai alinhando aos poucos. Há um equívoco muito comum sobre Provérbios 31 que precisa ser corrigido aqui. O capítulo inteiro é um poema de elogio. Uma mãe está descrevendo para o filho o que uma mulher pode ser. Não é uma lista de requisitos. Não é um tribunal. É uma celebração. Quando você lê esse texto, com os olhos de quem precisa cumprir tudo antes de se sentir aprovada, está lendo um elogio como se fosse uma cobrança. E isso muda completamente o que você absorve. Provérbios 31:25 não começa pela aparência, começa pela força. Força e dignidade são o seu traje. Em hebraico, a palavra traduzida como força aqui é os, que carrega o sentido de poder interior, de firmeza, de capacidade sustentada por algo mais profundo do que desempenho. E só depois vem a dignidade. Deus não olha para você começando pelo que aparece. Começa pelo que há por dentro. Isso já é uma correção para a régua que a comparação costuma usar, que sempre começa de fora para dentro. E há ainda um detalhe no versículo que transforma tudo. Ela se ri do dia que há de vir. Esse sorriso não é indiferença ao futuro. Não é quem finge que os problemas não existem. É a postura de quem sabe que está bem vestida para o que vem. Não porque a vida vai ser fácil, porque o traje que ela carrega, força e dignidade, foi dado por quem conhece o que está pela frente. Agora, sobre o que a comparação faz no coração de um jeito que você quase não percebe no dia a dia. Ela não chega de uma vez. Chega em doses pequenas. Um olhar para outra mãe no grupo de escola. Uma foto no celular de alguém que parece estar dando conta de tudo com leveza. Uma frase da sogra que pegou mais do que deveria. Uma conversa em que você percebe que a outra pessoa parece mais firme na fé, mais equilibrada em casa, mais presente com os filhos. E cada dose vai fazendo o seu traje parecer menor do que é. Vai fazendo você se perguntar se o que Deus colocou sobre você é de fato suficiente para o que a vida exige. Isaías 43, uma entra aqui com precisão. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu, seu nome. Não o nome de outra. Não a versão de você que você achava que devia ser. O nome que Deus chamou é o seu. Do jeito que você é. No ponto em que você está hoje. Há sinais sutis de que você está tentando vestir o traje de outra pessoa. E vale, rei, com, reclós, sem julgamento. Um sinal é quando o padrão que te cansa é sempre o de fora, nunca o que vem da palavra. Outro sinal é quando você só consegue descansar depois que alguém valida o que você fez, como se a aprovação de outros fosse o que transforma a fidelidade em suficiência. E um terceiro sinal é quando a sua oração começa com pedido de desculpas por quem você é, e não pelo que fez. Como se existir do jeito que você existe já precisasse de justificativa. Quando você perceber a comparação chegando, faça uma pausa
e pergunte diretamente ao seu coração: essa cobrança veio da palavra ou veio da comparação? Se veio da palavra, ouça com reverência e ajuste com humildade. Se veio da comparação, ela não tem autoridade sobre você. Devolva. A comparação não tem o seu tamanho. Não foi feita com o seu molde. Não carrega o seu nome. Então declare, em voz baixa: Senhor, devolvo o traje que não é meu e recebo, com fé, a força e a dignidade que tu colocaste sobre mim desde quando me formaste. O exercício prático desta semana é simples. Ao terminar o dia antes de dormir, anote uma coisa concreta que você fez com fidelidade, não com perfeição. Fidelidade. A refeição que você preparou com o que tinha, a presença com o filho, mesmo que a conversa não tenha saído perfeita. A oração que durou 5 minutos, mas foi honesta. A escolha de não responder uma situação com a raiva que sentiu. Essas coisas têm nome na linguagem de Deus. E esse nome não é insuficiente. É fidelidade. E fidelidade é o vocabulário que Provérbios 31 usa para descrever a mulher que Deus celebra. Respire devagar em atitude de oração. Inspire dizendo: eu fui formada com cuidado por Deus. Expire dizendo: a voz da insuficiência não fala por ele. Fale assim algumas vezes e deixe o coração ir se realinhando com a verdade da palavra. Ore esta linha com fé: Senhor, devolvo o traje que não é meu e recebo, com fé, a força e a dignidade que tu colocaste sobre mim desde quando me formaste. Se esta palavra está chegando onde precisa, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Compartilhe com uma amiga, uma irmã, uma filha que também está carregando essa voz de insuficiência. Esta mensagem pode chegar onde ela mais precisa. E escreva nos comentários: eu fui formada por Deus. Força e dignidade são o meu traje. Essa declaração é um ato de fé. É devolver o que não é seu e receber o que Deus já colocou sobre você. Agora vamos ao encerramento desta mensagem, porque é uma palavra final que o coração cansado precisa levar. Chegamos ao fim desta mensagem. E antes de encerrar, quero fazer uma síntese do que atravessamos juntas, porque o coração que passa tempo demais se cobrando precisa ouvir a conclusão com clareza. A dor que trouxe você até aqui tem um nome. Nunca se sentir boa o suficiente. Nunca chegar ao fim do dia sentindo que foi suficiente como mãe, como esposa, como filha, como cristã. E essa dor é real. Não é exagero. Não é fraqueza. É o que acontece quando a régua que usamos para nos medir não foi feita por Deus. A promessa que a palavra traz hoje é precisa. Deus não te descreve como insuficiente. Ele diz: força e dignidade são o seu traje. E ela se ri do dia que há de vir. O traje que ele colocou sobre você não é lista de conquistas. É descrição de quem você já é aos olhos de Deus. Hoje, com tudo que está incompleto, com as orações que ficaram curtas, com as refeições que não saíram como você imaginou, com a conversa que não teve as palavras certas. Deus não espera você terminar todas as cobranças para declarar que você é sua. A prática que levamos desta mensagem é devolver o traje da comparação. Quando a voz da insuficiência chegar, perguntar: essa cobrança veio da palavra ou veio da comparação? Se da comparação, ela não tem autoridade. O exercício da semana é anotar uma coisa feita com fidelidade a cada fim de dia. Não perfeição, fidelidade, e deixar Deus ter a última palavra sobre o valor do que foi feito. E a esperança que fica é esta: quem foi formado com cuidado por Deus, fio a fio, como diz o Salmo 139, não precisa de validação externa para ter valor.
A aprovação de outra pessoa pode ser boa, mas não é o que define quem você é. O que define é quem te formou. E ele olhou para você e disse: assombroso e admirável. Voltemos à imagem que percorreu toda esta mensagem. Roupa que não foi feita para você aperta, cansa, faz você passar o tempo todo tentando se encaixar em algo que foi costurado para outro molde, outro tamanho, outro chamado. A insuficiência que você sente, muitas vezes, não é sinal de que você está falhando. É sinal de que você está tentando caber em algo que não é seu. E Deus não te chama para isso. Ele já costurou um traje com o seu tamanho, com a sua história, com o que Ele colocou dentro de você desde antes de você nascer. E esse traje tem nome: força e dignidade. O convite desta mensagem não é você resolver todas as cobranças antes de terminar este vídeo. É só deixar Deus ter a última palavra sobre quem você é. Não a voz da comparação. Não a memória das falhas. Não a opinião de quem nunca enxergou o que há de mais profundo em você. A última palavra é de Deus. E o que Ele diz é que você está vestida de força e de dignidade. Respire devagar uma última vez, em atitude de oração. Deixe o coração se aquietar na presença do Senhor e declare em voz baixa, como entrega e como fé: Senhor, obrigada por me ter formado com cuidado. Obrigada por ter costurado um traje com o meu tamanho. Ajuda-me a me ver como Tu me vês, vestida de força e dignidade, não de cobrança. Quando a voz da comparação chegar, que a Tua voz chegue mais fundo, que eu possa terminar cada dia não medindo o que faltou, mas reconhecendo o que Tu colocaste em mim para aquele dia. Eu entrego nas Tuas mãos a cobrança que carrego. Eu recebo, por fé, o que Tu já declaraste sobre mim, desde quando me formaste. Em nome de Jesus. Amém. Declare nos comentários: eu fui formada por Deus. Força e dignidade são o meu traje. Escreva isso como declaração de fé, como ato de devolver o traje, que não é seu, e receber o que Deus já colocou sobre você. Se esta mensagem tocou em algo real no seu coração, compartilhe com uma mulher que também precisa ouvir que não é insuficiente. Ative o sininho para receber as próximas mensagens. E até o próximo vídeo. Que Deus guarde cada passo seu com a força e a dignidade que Ele mesmo declarou sobre você.